Muito bom estarmos na casa do Senhor, adorarmos o seu nome. Podemos estar juntos com a nossa família espiritual, isso é uma bênção. O Evangelho de São João, no capítulo 14, vamos ler o verso 1. Aleluia, é bom estar aqui. O Mazinho estava nos dirigindo nesse louvor e enquanto as nossas crianças saem para receber também uma porção da palavra do Senhor, essa questão de entregar tudo a Deus e de nos entregarmos, ela é interessante, porque às vezes a gente quer entregar, mas tenta segurar. Eu saí para ministrar em Atlanta algum tempo atrás e estava tão cansado, e quando eu cheguei no aeroporto, me falaram assim: olha, ao invés de pagar a sua mala, que é $30, por 49 o senhor vai na primeira classe e não paga a mala. Eu falei, estou de primeira classe. E eu entrei no avião e antes que o avião levantasse, eu já estava dormindo. Entreguei minha poltrona. Mas de repente, no meio do voo, mais ou menos, a aeromoça veio e pediu para colocar a poltrona no lugar, porque estava tendo um período de turbulência. E quando eu abri meu olho, o senhor que estava no meu lado estava com um olho enorme. E ele ficou me olhando e dei uma olhada e continuei dormindo. E quando o avião aterrissou lá em Atlanta, esse senhor olhou para mim e falou assim: desculpe, mas eu tenho que lhe perguntar, o senhor não ficou preocupado com a turbulência, com aquilo que nós passamos? Eu olhei para ele e falei: olha, não adiantava, eu não sou o piloto. Eu não saberia o que fazer. Quando a gente se lança nas mãos do Senhor, é a gente entender completamente que Ele sabe o que fazer. Ele sabe o que fazer. E Ele sabe aonde nós vamos aterrissar, Ele sabe aonde nós vamos chegar. E a verdade não é que Ele esteja com a gente no voo, Ele já está lá. Então, quando a gente entrega para o Senhor, a gente entrega com a certeza que Ele faz o melhor. Nessa manhã eu quero me entregar ao Senhor e à sua palavra, e eu sei que Ele tem algo para falar com os nossos corações. Versículo 1 diz assim, capítulo 14 do Evangelho de São João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Aleluia. Eu tenho pensado e orado pelos nossos vizinhos de Oklahoma, Missouri, Texas, nesses últimos dias, pelas condições que eles estão enfrentando, essa quantidade extensiva de tornados que tem atingido eles. Eles estão no corredor dos tornados. E é comprovado que por ano tem uma média de 1.200 tornados que passam naquela região. Essa é a média. Mas nesses últimos dias passaram 250. Vocês imaginem comigo o que é você viver num lugar onde você não tem o controle de nada. E aquele que tem o controle de tudo está fazendo o seu caminho. Pensem comigo como esses irmãos, e nós com certeza temos igrejas, temos muitas pessoas que estão ali que dependem das nossas orações, e isso tem me levado a orar por esses irmãos esses dias. Eu tenho visto relatos impressionantes de moradores que literalmente tiveram suas casas viradas de pernas para o ar. Pessoas que foram ver o seu carro estava estacionado em cima da casa do vizinho. Caminhões virados, tantas coisas que aconteceram, e coisas que literalmente fazem com que as pessoas não somente percam a sua estrutura, mas que talvez não consigam ver o dia de amanhã. Tamanha é a desgraça que está diante dos seus olhos. Mas me chama a atenção, porque muitas vezes os repórteres perguntam para as pessoas, e algumas têm a capacidade de falar, gente. E eu, se fosse repórter, eu ia ter conversa com essas pessoas depois que as câmeras fossem desligadas. Porque elas dizem claramente: olha, foi a casa, foi o carro, foi o negócio, foi tudo. Mas a família ficou. Então eu não perdi nada. A segurança que essas pessoas falam, sinceramente, no meu coração, eu penso que essas pessoas às vezes são mais crentes do que nós. Porque estão vendo tudo destruído, mas ainda têm um olhar adiante pensando: vai voltar a estar no mesmo lugar. As coisas vão voltar a estar da mesma forma. Eu vi muitas fotos, acompanhei muitos vídeos essa semana, escutei o relato de muitas pessoas.
E isso me chama a memória e que me chama a atenção, que independente das formações e das estruturas dessas pessoas, da mesma forma como nós, todos gostam de ordem. Todos gostam de ver as coisas ajeitadas, de ver as coisas no seu devido lugar. Quem aqui que não fica feliz em chegar em casa e encontrar uma casa cheirosa, tudo arrumadinho, tudo pronto, da forma como você deixou quando você saiu de manhã. Todos nós gostamos dessas coisas organizadas. Mas a verdade é que existe uma possibilidade que a nossa vida pode mudar em questão de segundos. É o que aconteceu com essas pessoas. A semana passada nós tivemos o Roosevelt aqui falando sobre a fundação, a Iclá da Silva, sobre a medula óssea e o trabalho que esse homem faz. E para aqueles que não conversaram com o Roosevelt, a história do Roosevelt é uma história fantástica, porque era uma pessoa que estava resolvida em si mesmo, aposentado na beira da praia, até o dia que veio o furacão Katrina e acabou com tudo aquilo que ele tinha. Então os seus sonhos como homem acabaram, mas daí em Deus ele renasceu. E quando ele renasce em Deus, ele fala assim, tem algo maior para lutar do que a minha própria vida. E ele começa a trabalhar para essa fundação, buscando doadores em todos os lugares. E tem tido sucesso de uma forma maravilhosa. E a sua entrega tem sido tão grande que ele viaja o país inteiro visitando as pessoas antes e depois dos transplantes. E ele tem colhido testemunhos fantásticos daquilo que Deus faz, usando a vida de desconhecidos. Mas pensem que a vida dele teve que ficar completamente fora de lugar, para que ele pudesse chegar no lugar onde Deus tinha preparado. A verdade é que por tantas vezes nós estamos passando por lugares que são terríveis, mas deixa eu te falar que nós não estamos sozinhos. Aquele Deus que nós entregamos tudo está conosco, nos toma pela mão e diz, não temas porque eu estou contigo. É maravilhoso quando nós temos essa certeza. O Roosevelt, em vez de reconstruir a sua casa, está reconstruindo a sua vida, se dedicando a tantas outras que talvez nem saibam o seu nome, mas ele está se entregando por uma causa que é maior do que ele mesmo. A questão de hoje é essa: o que fazer com aquilo que está fora de lugar? Qual é a nossa atitude quando as coisas estão fora de lugar? Quando nós vemos que tudo está deslocado, a gente reconstrói ou a gente convive? A gente aceita as coisas da forma como estão e vamos fazendo de conta que está tudo bem. Lendo um pequeno pedaço de um livro essa semana chamado Encontrando a Sua Paixão, me chamou a atenção a afirmação do autor que por muitas vezes parece estar presente em nossas vidas. Ele disse, nós podemos fazer tudo certo e continuar sentindo que tem algo fora do lugar. Tem algo em posição inapropriada ou tem algo que está desarranjado. Uma afirmação bastante intensa para uma pessoa que consegue enxergar além da sua própria condição. Olhando para a Bíblia e focado nesse assunto, fora de lugar, eu tenho encontrado uma grande quantidade de pessoas e situações fora de lugar. Ouvimos uma mensagem maravilhosa semana passada. Deus se fez presente nessa casa de uma forma tão boa, pão fresco vindo do céu, água fresca sendo derramada na igreja. E eu passei a semana inteira com essa mensagem sendo, revivida no meu coração e na minha mente o tempo todo. Porque é maravilhoso quando o nosso Deus fala conosco. É maravilhoso quando Deus chega de perto dizendo, deixa eu te falar aquilo que você precisa ouvir. Nós ouvimos essa mensagem e saímos daqui maravilhados sobre uma mulher que não era digna aos olhos do povo, mas que era aceita aos olhos da graça. E pela graça ela recebe o maior milagre da sua vida. Um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que muda completamente a sua história. Mas vamos nos lembrar que ela deixou o problema na sua casa. E enquanto ela está na frente de Jesus, o problema está na sua mente, que foi por causa desse problema que ela se apresentou. A sua vida estava desordenada. E agora, com o encontro com Jesus, essa vida passa a ter sentido. Após ela se encontrar com Jesus, nós temos a história de uma mulher que volta para casa com o seu maior sonho sendo realizado. Imaginem, meus irmãos, a nossa volta para casa hoje. Porque eu sei que tiveram pessoas que chegaram aqui completamente pensando, está tudo deslocado, está tudo fora de lugar. Mas o Senhor Jesus está aqui. E Ele tem uma palavra de vida para você essa manhã. O nosso Senhor Jesus, Ele quer colocar todas as coisas no lugar. Essa mulher parecia que estava fora de lugar, mas ela estava na frente do Mestre Jesus. E na frente de Jesus todas as coisas são possíveis àquele que crê.
Tem outras histórias maravilhosas de coisas, de pessoas que estavam fora do lugar. Uma mulher que estava completamente deslocada perto de um poço de água, mas de repente ela se encontra com a água viva. E ela recebe uma água que jorra de dentro para fora e olha que sacia a sede de uma forma maravilhosa. Nós encontramos a história de um cobrador de impostos que estava em cima de uma figueira, tentando olhar um Jesus de longe, mas Jesus chega perto e diz: hoje eu quero jantar na sua casa. Hoje eu quero ter um tempo com você. Você está fora de lugar, mas deixa eu te colocar no lugar que é devido. E Jesus chega nessa casa, uma reunião maravilhosa, talvez a poucas pessoas, mas de repente na fala desse homem a gente vê que chega a salvação para a sua casa inteira. Aonde chega Jesus, as coisas são colocadas no lugar. Aleluia! Aleluia! Histórias como essas que nos dão ânimo e coragem, meus irmãos, para saber que não existe nada tão grande ou tão pequeno que o nosso Deus não tenha poder para colocar no lugar. Não existem impossíveis para o nosso Deus. Impossível para o nosso Deus leva um pouquinho mais de tempo, mas Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia! Essas histórias elas servem para nos dar vigor, para nos dar ânimo, para nós entendermos, meus irmãos, que tudo pode estar fora de lugar, mas quando Ele chega, as coisas são colocadas em ordem. Permitam-me sair um pouco das páginas da Bíblia e deixem-me encontrar aqui, na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa igreja virtual que está ligada conosco nesse exato momento, que por tantas vezes encontra as coisas fora de lugar, mas que por tantas vezes representa bem, porque nós olhamos e nós não vemos o que está acontecendo. Mas o nosso Deus, Ele tem os seus olhos como chama de fogo, e Ele não olha por fora, mas Ele olha o que está dentro, e quando Ele vê o que está dentro, Ele sabe muito bem aquilo que precisa ser feito. Essa palavra, meus irmãos, foi comunicada ao meu coração nessa madrugada, e eu tenho certeza absoluta que ela é para nós agora, porque Ele tem, olha, um caminho novo e mais amplo para cada um de nós, porque Ele tem planos para as nossas vidas. Cada um de nós tem uma história, e eu te afirmo que uma história que tem Jesus no meio é uma história maravilhosa. Uma história onde tem Jesus, a verdade é que o fim pode até demorar um pouco, mas o fim é maravilhoso. E aquilo que está fora de lugar, ele será tirado para fora, para a glória do seu santo e precioso nome. No texto que nós lemos, Jesus está dando as suas últimas instruções a um grupo de homens que também experimentaram coisas fora de lugar em suas vidas. Como eu e como você, esses homens experimentaram a frustração com o resultado do trabalho. Pedro está pescando uma noite inteira, não pesca nada, não tira nada, está limpando a rede na beira da praia e chega Jesus. E fala assim: o que você está fazendo? Vamos voltar para o mar, volta para pescar. Joga a tua rede do outro lado. A frustração também visitou esses homens como visita eu e você. Problemas com moradia também eles tiveram, como eu e você também tivemos. O nosso próprio Jesus, em Isaías, está registrado que ele não tinha um lugar para repousar a sua cabeça. Então aqueles que estavam ao seu lado também não o tinham. E por tantas vezes nós estamos preocupados com essas coisas. Esses homens tiveram enfermidade na família. Tanto é verdade que Jesus foi lá e ele curou a sogra de Pedro. E alguns dizem que Pedro negou a Jesus por causa desse fato. Mas eu não creio que seja por isso. Mas eles tiveram problemas de enfermidade na sua família. Eles também tiveram problema na aceitação social. Eles tiveram problemas, meus irmãos, de tantas formas como eu e você temos. Tiveram problemas com recursos, não tinham o suficiente. E foi relatado aqui domingo passado que Jesus faz um milagre e manda tirar o dinheiro do imposto da boca de um peixe. Eles também tiveram dificuldades e tiveram que contar a sua última moeda, assim como eu e você. Mas agora eles estavam experimentando algo que nunca imaginaram que sucederia. Porque estavam caminhando ao lado de Jesus, estavam aprendendo com Jesus. As suas lições eram diárias, o seu ensinamento estava sendo a cada segundo observando os passos do Mestre. Mas agora eles começam a receber umas instruções que eram demasiadas para a sua cabeça. O mestre está dizendo: olha, vai acontecer, em pouco tempo vocês vão ficar sozinhos. Daqui a alguns instantes vocês já não vão me ver mais. E pensem comigo como que começa a ficar o coração desses homens. Nós estamos aqui, eu sei que na hora de partir do Brasil, a mãe ficou chorando, o pai ficou chorando, todo mundo ficou chorando e nós às vezes saímos chorando também. Mas a verdade é uma só: a convivência por tantas vezes faz com que a gente se apegue tanto à pessoa que a gente não queira que ela saia de perto.
Pensem como estavam esses homens, porque o mestre está dizendo: olha, o meu trabalho já está quase completo, já está quase tudo cumprido, e agora eu vou deixar vocês. Vocês vão ficar aqui sozinhos, porque eu tenho algo que ninguém pode fazer. Eu tenho que terminar a minha missão, eu tenho que terminar aquilo que eu vim fazer. Sem dúvida, esses homens que tinham passado por tantas coisas agora começam a esmorecer, começam a ficar preocupados, começam a ficar entristecidos. Eu creio que o partir do pão já não era mais tanta alegria, porque agora eles estavam vendo o mestre que talvez no outro dia não estivesse ali, talvez no final da tarde eles já não tivessem mais notícias. Então o clima não era um clima muito bom. Mas Jesus dá umas instruções fantásticas para eles. Ele diz assim: olha, esse mundo vai odiar vocês, mas não se preocupe, porque eles odiaram a mim também. Vocês não vão receber tapinhas nas costas e palavras de elogio. As palavras que vocês têm são doces demais, são boas demais, para que o mundo entenda de qualquer forma e venha dizer que é maravilhoso o que você está falando. O que vocês estão falando é a verdade, e a verdade confronta, e tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Então fiquem sabendo que vocês vão ser odiados, vocês vão ser tratados de uma forma completamente diferente. Esses homens começam a receber instruções, meus irmãos, que fazem as pernas tremerem. Jesus chega para eles e fala assim: olha, até mesmo as suas famílias vão odiar vocês. Mas o que eu amo, meus irmãos, é que Jesus sempre tem algo mais. Ele fala, literalmente, vocês se sentirão fora de lugar. E a verdade é que vocês estão sim fora de lugar. A vossa recompensa, o vosso galardão, ele não é aqui. Deixa eu falar para vocês que eu vou ao Pai preparar lugar para vocês, mas que eu volto para buscá-los. Os homens já não estavam entendendo nada, e agora vem Jesus falando que vai e volta. Eu venho para buscar vocês, vocês vão estar comigo. Existe um detalhe bastante interessante nas informações do nosso Jesus. Vocês estarão fora de lugar nesse mundo enquanto as minhas palavras estiverem no lugar certo e permanecerem em vós. As informações do mestre eram muitas, a ponto das cabeças desses discípulos não entenderem tudo. E particularmente, eu vejo que quando chegamos no capítulo 14, há uma consideração que até mesmo nós hoje perdemos. Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Não permitam que o vosso coração seja instável. Não permitam que coisas entrem em seu coração a ponto de vocês ficarem fora de lugar. O que eu estou falando com vocês é que eu vou e eu volto. E quando eu voltar, eu quero encontrar vocês da mesma forma. Da mesma maneira de quando vocês me conheceram. Da mesma forma que vocês começaram a caminhar comigo e ver os milagres que eu fazia. É dessa forma que eu quero ver vocês em pés, triunfantes, celebrando, porque as minhas palavras não caem por terra. Eu vou, mas eu volto. Aleluia. Não se turbe o vosso coração. Não temam, não deixem o coração de vocês ficarem instáveis. Provérbios 4:23 fala, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Filipenses 4, 6 e 7 dizem, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não se turbe o vosso coração. Salmo 139, 23 e 24 fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. É o coração, meus irmãos, que por tantas vezes faz com que as nossas vidas fiquem estancadas, paradas, como se nós não pudéssemos nos mover. Mas Jesus estava falando para esses homens antes de que ele fosse retirado do meio deles. Não se turbe o vosso coração, guarde o seu coração, não deixe os seus corações estáveis, não deixe coisas mais ocuparem o lugar de uma pessoa, não deixe que o seu coração se corrompa a ponto de esquecer de que a salvação está em Cristo Jesus e não naquilo que você tem. Tenham a certeza, a segurança, a firmeza de saber que vocês que passaram céus e terra, mas as palavras do nosso Deus permanecerão para sempre.
Aleluia! Aleluia! Corações temerosos, corações instáveis. Jesus olha para esses homens e fala: vocês não vão ter tempo para isso. Vocês não vão ter tempo para deixar que o coração de vocês fique titubeando entre dois pensamentos. Guardem os vossos corações e tenham certeza absoluta, porque eu vou ao Pai, preparo o lugar e volto para buscar vocês. Aleluia! Eu vejo um Jesus falando aos seus discípulos e hoje a nós como discípulos. Independente da circunstância e da frequência dos ataques, o seu coração deve estar firmado nas minhas promessas. As promessas do Senhor não caem em terra vazia. As promessas do Senhor se cumprem e se cumprirão. Fora de lugar no seu coração está a dúvida. Fora de lugar no seu coração está o medo. Fora de lugar no seu coração está o desânimo. Fora de lugar no seu coração está o fracasso. Fora de lugar no seu coração está a ansiedade. Fora de lugar no seu coração está a rejeição. Fora de lugar no seu coração está a incapacidade. Fora de lugar no seu coração está a frustração. Fora de lugar no seu coração está a derrota. Fora de lugar no seu coração está a desgraça. Portanto, meus irmãos, não se turbem o vosso coração. Entrega ao Senhor tudo aquilo que está te trazendo instabilidade. E tenha certeza que Ele coloca teus pés novamente firmados sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus. Aleluia! 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 Estamos passando por tempos, meus irmãos, que são tempos instáveis. Notícias que falam, coisas que estão poluindo o ouvido de muitas pessoas. Mas deixa eu te falar que os nossos ouvidos têm que estar ligados e conectados à voz do doce Jesus. E Ele diz: eu estarei convosco até a consumação do século. Ele está conosco, meus irmãos. E muito mais do que o mundo tem falado, muito mais do que qualquer um possa falar, compensa, ou melhor, devemos escutar a sua preciosa voz e seguir segundo o seu comando. Nesses últimos dias, eu continuo pensando nos dias de Jesus. Porque às vezes nós reclamamos demais, parece que os nossos dias são intermináveis. Mas nós não podemos comparar os nossos dias com os dias de Jesus. A jornada de Jesus era, humanamente falando, excessiva e desafiadora. Ele não tinha hora para começar e tampouco para terminar. Ele tinha pressa para fazer o que tinha que ser feito. Saía de casa para se encontrar com multidões problemáticas, doentes, pessoas sem esperança, pessoas tratadas pelo mundo, maltratadas pelo mundo, o tempo todo aos pés dele para ouvir pelo menos uma palavra. Não eram pessoas que somavam, mas eram pessoas que queriam tirar dele. Pessoas que queriam um pouco dele para tentar ter uma vida um pouco melhor. Mas no meio dessa multidão tinha pessoas com ódios nos seus olhos, doutores que desafiavam o seu conhecimento o tempo todo. E daí, um grupo de seguidores que constantemente não entendia nada. Discípulos que constantemente estavam se questionando: quem que vai ser o maior? Como será que vão ser as coisas quando ele chegar na posição que ele fala? Discípulos que não entendiam. Jesus falava por parábolas e tinha que explicar as parábolas para eles. Jesus tentava fazer as coisas fáceis, mas mesmo sendo fácil para eles, eram difíceis. E ele estava cercado de todos esses problemas e também desses discípulos. O tempo passa, mas as coisas não mudam. Porque hoje nós somos os discípulos que por vezes não entendemos nada. Damos mais atenção naquilo que vemos do que naquilo que temos. E se Jesus está em nós, meus irmãos, pode vir o que for, porque a vitória é nossa, para a glória do seu santo e precioso nome. Não importa aquilo que está acontecendo, nós temos a certeza que por pior que fique, o melhor está vindo. Quantas coisas piores estão aparecendo nos jornais, em todos os lugares. Isso significa que o meu Jesus está mais perto. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia! Esses discípulos que por vezes eram intrépidos e ousados, mas na maioria das vezes eles eram tímidos e apagados.
Na maioria das vezes eles não sabiam o que fazer. Talvez se nós fôssemos gerentes de recursos humanos, fazendo fichas para esses discípulos, a gente não contrataria nenhum. Mas Jesus não olha a capacidade. Jesus olha a possibilidade de fazer capazes. Ele olha a possibilidade dele se mover através daqueles que não são, para confundir aqueles que são. Jesus, ele olha para a capacidade de pegar para aquilo que é vil para o mundo e transformar em algo precioso. Esse é o Jesus que nós servimos. A semana passada nós somos chamados à consciência de vermos realmente quem nós somos, de ver na frente de quem nós estamos. E nós estamos na frente do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Ele tem poder, meus irmãos, para tirar do monturo e fazer-se assentar com príncipes. Ah, minha alma, ela vibra quando eu estou no meio dos meus irmãos, no meio do povo de Deus, porque eu sei de onde eu vim, eu sei aonde eu estou e eu sei para onde eu estou indo. Aleluia! Aleluia! Mas nós não contrataríamos, talvez a gente não contratasse esses homens. Esses homens ser portadores de boas novas. Pedro, um pescador que mal sabe falar. Nossa, o cobrador de imposto tem uma fama terrível. A gente talvez começasse a ver o currículo e guardasse na gaveta e dissesse, não, esses não. Mas Jesus olha para esses homens e diz, são esses sim. E é através desses que eu vou mudar o mundo. E a verdade é que Jesus trabalhou tão bem nesses homens, que hoje nós estamos aqui porque fomos alcançados pela mesma palavra. Nós somos alcançados pela mesma graça. Nós somos alcançados pelas boas novas de que Jesus é o único caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia! A verdade é que nós olhamos aquilo que está por fora, mas Deus, Ele olha o que está no coração. E Ele achou no coração desses homens a possibilidade de mudar o mundo. Porém, os seus corações podiam ser instáveis. Você já tem uma boa dose para trabalhar com o mundo. Mas eu vou ficar ausente no meio de vocês. Então deixa eu falar para vocês, olha, não se turbe o vosso coração. Não pense que eu vou deixar vocês aqui, que eu vou embora. Não, eu vou preparar a morada para vocês. Mas eu volto. Aleluia, aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Eu nunca vi uma promessa do Senhor não se cumprir. Eu vi ela aos nossos olhos demorar, mas não deixar de ser cumprida nunca, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Agora pensem comigo, e aqui nós vamos terminando. O quão desafiador era ser discípulo de Jesus então? Eles não tinham lugar para pousar e nem a esperança de ter o que comer, calçar e vestir. Você quer um trabalho assim? Se quiser falar comigo depois, que eu estou precisando de gente. Eles tinham que escutar o mestre falando por horas a uma multidão em meio ao deserto. Sem saber se tinha pão ou água depois desse trabalho. O trabalho deles era subir e descer por caminhos pedregosos e no meio de pessoas hostis. Era entrar em barco no meio da noite e enfrentar a tempestade. Era ver endemoniados correndo de encontro a eles quando eles estavam aportando. Era ter que buscar recursos em boca de peixe. Era desafiador ser discípulo de Jesus. Porque eles não eram recebidos com bandeiras, com fanfarra, quando eles chegavam nas cidades, não. De forma alguma. Havia uma hostilidade. Mas pense comigo como era prazeroso também ser discípulo de Jesus aqui. Eu acho que eles viram coisas, gente, que são fantásticas. Eu acho que eles viram um padeiro fechando a padaria mais cedo e dizendo assim, olha, meu negócio vai quebrar por causa desse homem. Porque ele multiplica pão no meio do deserto. Nada tem faltado para nós, porque Ele continua multiplicando hoje ainda. Aleluia. Aleluia. Pensa que prazer, meus irmãos, esses homens vendo que os fabricantes de vinho estavam azedos como vinagre. Porque Jesus foi numa festa e transformou água em vinho. Ele falou, assim Ele me quebra.
Não tem mais para ninguém. Aleluia, que Jesus. Talvez esses homens estavam falando assim, não convidem ele para a próxima festa, que senão nós estamos todos falidos. Pense na viúva de Naim, voltando a devolver um caixão que estava meio usado. Não preciso mais, o meu filho está vivo. Pense na satisfação no rosto desses homens ao ver que eles estavam caminhando daquele que é o dono da vida. Pense na satisfação, meus irmãos, nos milagres que Jesus fez, e esses homens foram testemunhas oculares. Ele realmente faz tudo, e do nada ele faz as coisas serem fantásticas. Mas pensem num gozo ainda maior do que ver essas situações. Era eles ouvirem dos lábios de Jesus palavras como estas: a tua fé te salvou. Somente Deus para poder falar isso. A tua fé te salvou. Pense no gozo desses homens, escutando Jesus falar assim, olha, levanta-te e anda. Ou passando pelos cegos e dizendo, tua vista está recobrada. Pense no gozo nesses homens, ao ouvir ele dizer que ainda que a mãe esqueça do seu filho que tenha gerado, ele jamais se esqueceria deles. Pensem na satisfação desses homens, ao ver um Jesus adormecido levantar e falar, acalma-te mar, aquieta-te vento. Pensem na satisfação desses homens em saber que eles estavam andando com o próprio Deus. Mas tem uma que eu anotei aqui, que é a que me faz vibrar mais ainda. Quando ele para na frente de um sepulcro de um amigo, ele diz, Lázaro, sai para fora. Não tem nada que resista à palavra do nosso Jesus. Cristo tem poder. Cristo tem poder. Ele tem poder para fazer aquilo que está fora de lugar voltar ao lugar certo. Mas pensem que satisfação na alma tinham esses homens e hoje, pela graça, temos nós. Porque eu tenho certeza que se passasse o microfone, cada um aqui poderia contar um milagre que Jesus fez na sua vida. O maior milagre foi Ele ter nos alcançado, olha, foi ter nos dado uma nova veste, ter nos lavado com o seu sangue, pagado a nossa cédula, cravado na cruz e dizendo, olha, vocês estão livres. Ah, que satisfação, meus irmãos, nós temos por causa da graça. Pela fé nós ouvimos a sua voz nos dizer, hoje, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Não tem nada que seja maior do que o poder desse Jesus. Ah, sem dúvida, esses homens tinham a sua alma tão acesa, a sua vida tão alegre diante de Cristo. Mas agora o ambiente era triste. Porque o mestre estava prestes a mudar, estava prestes a deixá-los. Agora não era uma questão de gozo ou de desafio, mas agora eles iam enfrentar a ausência. O tornado das suas vidas estava chegando. A sua maior prova de fé e perseverança seria agora, na ausência do Mestre. Como viver com o vazio? Como viver sem Jesus por perto? Porque era muito mais do que a sua presença física. Mas era o simples fato de saber quem Ele era. De saber que ainda que as coisas não estavam da forma como pensavam, mas com Jesus tudo vai bem. Como deixar o coração estável diante de tantos fatos que poderiam causar instabilidade. O próprio Pedro se mostra instável ao negar a Jesus. Seus discípulos acabam indo, se separando, e de repente eles se encontram num aposento alto. E nesse aposento alto, quando tudo está acabado, quando mais nada poderiam esperar, chega o nosso bom Jesus que entra sem abrir a porta e diz, paz seja convosco. Esse mesmo Jesus, meus irmãos, está aqui hoje. E Ele veio para nos trazer paz em meio à tempestade.
Ele veio para nos dizer: olha, não se turbe o vosso coração, porque assim como eu estive com eles, eu estou contigo. O Senhor está conosco. A boa notícia para nós terminarmos essa mensagem, é que Deus às vezes deixa algumas coisas fora de lugar. O próprio Jesus estava fora de lugar. A Bíblia diz que ele deixou o esplendor da sua glória e ele veio habitar no meio de nós. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas nós o aceitamos. Ele veio para nos salvar. Ele vê que os homens estão entristecidos. Talvez o ambiente naquela sala fosse tão espesso que talvez pudesse se apalpar o ar. O mestre está deixando. Nossos corações estão partidos. Mas Jesus fala no versículo 10: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Que amor do nosso Deus por nós, a ponto de deixar o próprio Espírito Santo fora do lugar, porque ele deveria estar no céu, mas agora ele está entre nós. Ele está conosco para nos consolar, está conosco para nos convencer. Ele está conosco, meus irmãos, para que nós possamos sentir o calor do nosso Cristo a cada passo que nós damos. Para que a vida dos discípulos e as nossas vidas estivessem no lugar. O doce Espírito Santo está no nosso meio. E Ele está aqui hoje. Por muitas vezes Ele está sendo deixado de lado, mas está pronto a nos consolar e a nos convencer, para que em Deus nós venhamos a ter uma vez mais estabilidade. Com a estabilidade nós vamos chegar ao alvo, e o nosso alvo é o céu. Aleluia, 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 aleluia. Eu levantei bem cedo hoje. Daí fui para a parte de baixo da minha casa e estou lá estudando a palavra do Senhor e pensando nessa palavra. E na verdade eu estou pensando em fazer uma série de mensagens sobre isso, fora de lugar. Porque tem pessoas que estão em Cristo, mas estão fora de lugar quando se fala de família. Que estão fora de lugar quando se fala de relacionamento. Estão fora de lugar quando se fala até mesmo do corpo de Cristo. Mas eu estou lá e estou orando ao Senhor, estou escrevendo, estou escutando música ao mesmo tempo, e com medo de acordar a Kátia e a Ebra. Mas daí eu começo a pensar no doce Espírito Santo que está no nosso meio. Que é aquele que convence. E ele convence o crente que às vezes nós estamos deixando o nosso coração carregado com coisas que não deveriam ocupar a presença do nosso Deus. E daí nós estamos com coisas fora de lugar. Mas o doce Espírito Santo vem para limpar e uma vez nos colocar em pés e dizer: olha, eu estou convosco. Essa manhã, meus irmãos, é uma manhã para nós pensarmos nesse doce Espírito Santo, que por tantas vezes está sendo deixado de lado, mas que precisa uma vez mais ser chamado para a nossa intimidade. Essa semana eu recebo uma ligação, venho atender um irmão na igreja, e vim pensando que era alguma coisa ruim, mas quando eu cheguei eu vi que era maravilhosa. Porque esse irmão começa a falar e de repente ele está cheio do Espírito Santo. Pastor, eu resolvi mergulhar no Espírito Santo e eu estou tendo coisas tão boas, experiências tão profundas, pastor. A minha vida está nova, pastor. Você quer uma vida nova? Deixe a instabilidade. Não se turbe o vosso coração, mas deixe que o Espírito Santo entre na sua vida 100%, a ponto de você esquecer quem você é, a ponto de você esquecer aonde você está, mas de começar a meditar o tempo todo para onde você está indo. O nosso Senhor que veio, sem dúvida nenhuma, voltará para buscar a sua igreja. E em breve, Ele vem e nós vamos para casa. Nós vamos para casa. Aleluia. Comecei a escutar um hino de manhã. Eu acho que era um hino que minha avó cantava para minha mãe. Mas um hino que fala de uma forma tão preciosa.
de uma vida que estava se sentindo completamente instável, mas resolveu mergulhar na oração. E na oração ela encontra uma companhia chamada Espírito Santo. E aí a sua vida se renova. Essa mulher escreve essa canção no meio do período mais difícil na sua vida. E ela diz: está tudo fora de lugar. O pai e a mãe haviam morrido, seu noivo havia morrido, não tinha mais ninguém ao seu lado. E quando ela pensa que ela está fracassando na fé, ela resolve buscar o Espírito Santo. E quando ela busca o Espírito Santo, ela entende que fora de lugar estava o seu pensamento, mas no lugar certo estava preparado para que o Espírito Santo viesse e fizesse algo novo. Ela se torna uma das maiores compositoras que se tem da harpa da Igreja Batista. E com o seu testemunho, muitas vidas foram alcançadas. Eu prego nessa manhã com a certeza de que Deus quer dar estabilidade para muitos. Que Deus quer colocar uma vez mais os nossos pés firmados na rocha. Deixar o nosso coração sem dúvida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Nós temos que ter os nossos olhos no Senhor. Não importa o que o mundo está dizendo, importa o que o nosso Senhor já disse. Eu estou convosco até a consumação dos séculos. É tempo de nos aproximarmos do Senhor. É tempo de nós buscarmos a sua presença. É tempo de nós clamarmos pela doce presença do Espírito Santo. E daí você vai ver que aqueles dias que você pensa que você está instável, você vai começar a flutuar na presença de Deus. A dizer: Senhor, me leva em lugares mais altos, me leva em lugares mais profundos. Porque eu sei que aí o Senhor tem preparado coisas novas, não só para mim, mas eu vou poder abençoar a muitos. Que hoje o Senhor comece a fazer com que a sua boa obra se aperfeiçoe em cada um de nós. E que nós possamos ver os testemunhos nos acompanhando. E a glória para o seu precioso nome.